Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso LBS Tech módulo Python básico. Após aprendermos um pouco melhor sobre tipos de variáveis, as estruturas condicionais, as estruturas de repetição, agora nós podemos começar a aplicar tudo isso junto em funções. As funções em Python nada mais são do que partes de código que podem ser chamadas de qualquer outro ponto do código e podem ser repetidamente usadas. Então, quando você cria uma função, você está basicamente criando um código que pode ser reutilizado bem facilmente. Para criar uma função em Python, você deve utilizar uma das duas palavras-chave, ou def ou lambda. Vamos ver o que cada tipo dessas palavras-chave faz. Criando a função com def, você deve primeiro digitar a palavra def, digitar o nome da função, vamos chamar assim de função, e passar os parâmetros que essa função recebe, ou argumentos. Esses parâmetros, eles podem ser de qualquer natureza, mas geralmente ele é uma palavra, uma variável que a gente pode chamar, por exemplo, de x, y. O que acontece? Esses parâmetros, eles vão permitir que a gente passe para a nossa função valores que vão ser processados e utilizados dentro da função. Nós podemos criar funções que não tenham parâmetros, mas por aqui vamos criar uma função que tem parâmetro. O primeiro ponto que a gente pode verificar é que aqui dentro da função, nessa parte do código indentada, nós vamos precisar descrever o que vai ser feito com essa função, com esses parâmetros. Quando a função é finalizada, a gente vai passar um retorno para a nossa função. Por exemplo, eu posso ter um return x mais y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha função ela vai pegar dois argumentos e vai somar esses dois argumentos. Então, vamos ver como que a gente cria como que a gente utiliza a função que nós acabamos de criar. Para utilizar a função, é da mesma maneira que a gente utiliza o print, o reversed. A gente vai simplesmente chamar o nome da nossa função, que agora é reconhecido pelo Python, e vamos digitar o nosso x e y que queremos. Logo, a gente tem o nosso retorno, que é 1 mais 5, 6. Observe que a nossa função ela pode ter qualquer tipo de operação dentro, e ela pode ser tão grande quanto nós precisemos que ela seja. Olha, por exemplo, quando a gente faz isso daqui. Se a gente pode chamar a nossa nova função sendo como x, y, e a gente pode ter mais de uma operação dentro. A gente pode colocar x igual a x vezes 2, y igual y dividido por 1, por 2, e a gente coloca então return x mais y. A gente pode colocar vários blocos de código entre a função e o return. Então, o que a gente pode fazer? Quando eu chamo a minha função 5 novamente, primeiro ela vai duplicar o 1, depois ela vai dividir por 2 o 5 e vai somar isso. Então, a gente teria nosso novo retorno, que é o 4,5. Ok? A gente pode também utilizar valores padrão para os nossos argumentos dentro da função. Por exemplo, eu posso dizer que, por padrão, o x ele é igual a 2 e o y é igual a 4. Então, eu vou fazer a mesma operação aqui. Certo? Isso significa que, quando eu chamar a minha função, se eu não fornecer nenhum valor para x ou para y, ele vai utilizar os valores padrão, 2 e 4. Observe também que, quando a nossa função ela não tem esses valores padrão, caso eu chame simplesmente função, ela vai dar um erro, porque ela vai precisar do argumento x e do argumento y. Observa também que ele fala nesse erro que esses argumentos são posicionais. O que isso significa? Significa que, como eu não defini valores padrão para eles, eu vou ter que o primeiro argumento que eu passar será o x, o segundo argumento que eu passar será o y. Mas vamos ver como isso funciona?
Eu posso também utilizar isso daí a meu favor para passar argumento fora de ordem. Como assim? Se eu colocar 2, 4 aqui, eu terei que x é igual a 2 e y é igual a 4. Mas, ao mesmo tempo, eu posso passar y igual a 2 e x igual a 4. Nesse caso, eu estou especificando o valor de cada um dos meus argumentos. Então, o que acontece é que a gente vai ter, ao invés de ser 2 vezes 2, 4, mais 4 dividido por 2, que é 2, que vai ser 4 mais 2, 6, a gente vai ter 8 vezes 2, que é 16, mais 2 dividido por 2, que é 1, e a gente vai ter 17 como retorno. Opa! Ah, não. Ok. 4 vezes 2, que é 8, e mais 2 dividido por 2, que é 1, a gente vai ter 9 como retorno. Então, é assim que funcionam essas funções e como a gente pode utilizar o argumento. Quando nós estamos criando código, algumas vezes nós precisamos definir funções que não tenham uma definição clara do que vai ser ainda. Nesse caso, o que a gente pode utilizar é o parâmetro, é o argumento, é o palavra-chave pass. A palavra-chave pass, ela permite que você faça uma função, inicialize essa função sem nenhuma parte de código dentro. Então você inicializou uma função vazia. O parâmetro pass, a palavra-chave pass, ela também pode ser passada em diversos outros pontos do código, mas aqui é um dos pontos em que ela é mais útil. E sobre função, isso daqui é o o básico da função. Então a gente tem que as nossas funções, elas são definidas com def, elas podem ter vários parâmetros, a gente pode definir valores padrão para esses parâmetros, caso eles não sejam passados, e a gente pode definir a ordem que a gente vai colocar os nossos parâmetros, uma vez que eles têm nomes. Mas existe também um outro tipo de função, que é o que eu falei no início, que é a função lambda. Uma função lambda, ela é uma função muito mais rápida e ela tem o mesmo comportamento das funções normais. Como que você define uma função lambda? Você pode definir uma função lambda como sendo... Para definir essa função lambda, você primeiro tem que passar ela para uma variável. Então eu coloco assim, função L, igual lambda, e aí os meus argumentos de lambda, fora do parêntese, x e y, seguido por 2 pontos, e seguido por o que vai ser feito com esse x e y, qual é o retorno. Então, x mais y, certo? Dessa maneira, a gente tem a nossa função L, a gente chama a função L com os nossos argumentos, que seria o x e o y, em ordem. Então, a gente pode ter 2, 4, e aí vamos ter essa soma, ou seja, funciona. Basicamente, a função lambda ela é muito legal para você utilizar ela quando você precisa de uma função que é rápida, simples, um pedaço de código que precisa ser repetido algumas vezes, mas que é muito simplesinho e você não precisa ficar repetindo várias vezes ao longo do seu código. E basicamente sobre função é isso aí que temos. Vamos agora para a nossa próxima aula. Até lá!